Bom, para começar a falar sobre os grandes pensadores que contribuíram para a evolução das ciências, é melhor falar sobre o pai da genética. Quem é o pai da genética? O pai da genética é o Gregor Genome Medal, nasceu onde atualmente é a República Tcheca, entrou para o monastério ainda jovem e lá aprendeu ciências agrárias e várias técnicas de polinização artificial que permitia o cruzamento de várias espécies de plantas. Com esses experimentos, Medel descobriu e respondeu várias questões sobre hereditariedade. O material escolhido por Medel foi a ervilha de cheiro. Por quê? Porque a ervilha de cheiro é de fácil cultivo, produz em grande número, tem uma variedade muito grande, tem um ciclo de vida muito pequeno e também é muito fácil a polinização artificial. A partir desses experimentos, Mendel chegou à conclusão de que os filhos herdam características de seus pais por meio dos genes. As características hereditárias são herdadas metade da mãe e metade do pai. Dessa forma, podemos enunciar a primeira lei de Melton, também chamada de lei da segressão dos fatos, da seguinte forma: todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, separando-se durante a formação dos gametas, sendo que assim pai e mãe transmitem apenas um gene para seu descendente. Grandes pensadores que contribuíram para a evolução das ciências também temos Hipócrates e Aristóteles. Hipócrates propôs a ideia da pangênese, a qual afirmava que o organismo produzia partículas de todas as partes do organismo e que essas partículas eram transmitidas no meio da reprodução. E essa ideia de Hipócrates foi bem aceita até o fim do século XIX. Aristóteles. Aristóteles também possuía uma ideia sobre hereditariedade. De acordo com ele, existia algum material no sêmen produzidos pelos pais que agregaram a transmissão de características. O termo sêmen, nesse caso, era usado no sentido de gametas e não como a secreção eliminada no momento da ejaculação. Bom, também temos Darwin, tá? A teoria do famoso cientista britânico Charles Darwin. Essa teoria foi muito importante para a ciência moderna, pois a ideia de que as espécies mudam gradualmente por meio de um mecanismo chamado de seleção natural revolucionou nossa compreensão do mundo vivo, revolucionou as ciências modernas. Em um dos seus livros, chamado A Origem das Espécies, de 1859, Darwin definiu a evolução como uma descida com modificações, demonstrando como as diferentes espécies surgiram de um ancestral comum. Então que agora eu falo um pouco sobre o Ernest Rutherford. Ele foi um grande químico e físico. E ele começou sua carreira conceituando a medida radioativa e ele pesquisou bastante sobre o campo de radioatividade e descobriu partículas alfa e beta, que foi no ano de 1918. Ele também foi digno do Prêmio Nobel por seus grandes feitos e uma de suas pesquisas foi sobre a composição do átomo. Rutherford foi o primeiro a defender que o átomo tem sua carga positiva, concentrada em um pequeno núcleo. E no seu experimento Lâmina de Ouro, que é um dos mais conhecidos, era realizado com uma câmara metálica fechada e nela colocou um pequeno recipiente de chumbo com fragmentos de polônio.
E o objetivo dele nesse experimento era analisar a incidência das partículas que penetram através da folha e desintegram espontaneamente. E com tudo isso, ele chega à conclusão que há espaços vazios, sim, que há espaços vazios e que o centro do átomo era muito maior considerando todos os diâmetros, assim, ele descobriu a eletrosfera. Foi ele quem defendeu a ideia de que os átomos têm sua carga positiva concentrada em um pequeno núcleo, e ele teve uma grande colaboração com o módulo de átomo moderno. Falando um pouco agora sobre o Eron, ele foi um engenheiro mecânico e matemático escocês, que aperfeiçoou as máquinas a vapores, inaugurando a era do vapor na Revolução Industrializadas na Inglaterra, que acabou impulsionando a Revolução Industrial. A máquina de Eron, ela consiste em uma câmara com tubos curvados, por onde o vapor pode ser expelido. E ela foi a primeira máquina a vapor a ser realmente documentada. Existe também outra máquina de Eron que foi a motor a vapor. Ela é um tipo de máquina térmica que explora a pressão do vapor. Todas as máquinas térmicas e tal funcionam baseadas no princípio de que o calor é uma forma de energia, ou seja, pode ser utilizada para produzir trabalho. E seu funcionamento obedece às leis termodinâmicas. Hoje em dia elas continuam ainda sendo muito utilizadas, como por exemplo nos reatores nucleares. Bom, James Joseph Sylvester foi um matemático inglês que contribuiu fundamentalmente no desenvolvimento da teoria matricial, teoria dos invariantes, teoria dos números e análise combinatória. Desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da matemática nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX, quando o professor da Universidade Johns Hopkins e fundador do American Journal of Mathematics, Joseph criou a palavra tociente, pela qual é conhecida a função tociente de Euler, usada em teoria dos números, e a criptografia RSA, a qual foi usada por Leonhard Euler para provar o pequeno teorema de Fermat. Arthur Cayley foi um matemático britânico. Ele foi um professor de matemática pura na Universidade de Cambridge de 1863 a 1995. As suas contribuições incluem multiplicação de matrizes e o teorema de Cayley. Quando criança, Cayley resolvia problemas de matemática por diversão. Entrou no Trinity College e quando ele se destacou em grego, francês, alemão e italiano, tão bem quanto em matemática. Ele trabalhou como advogado por 14 anos e ele ajudou a desenvolver o teorema de Cayley-Hamilton e foi o primeiro a definir o conceito de conjunto de forma moderna.